Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos abordar os chamados ciclobiogeoquímicos. Quando a gente já abordou nas nossas aulas anteriores, onde nós falamos sobre o fluxo de energia e o ciclo da matéria, nós vamos falar hoje especificamente do ciclo da matéria, que são chamados ciclobiogeoquímicos. Nesse, eu quero que vocês relembrem que enquanto que o ciclo da matéria ele é um ciclo, o fluxo de energia ele é unidirecional dentro do ecossistema, ou seja, ele é acíclico. Ele começa uma grande quantidade de energia nos produtores e isso vem decaindo ao longo da cadeia à medida que nós avançamos em cada um dos níveis tróficos. Se vocês estão com dúvida, volte no fluxo de energia e nas pirâmides alimentares para que vocês possam entender melhor. Tá? A matéria, no entanto, ela é reciclada no ecossistema, ou seja, você tem um fluxo cíclico. Assim que a gente morre, nossos componentes eles voltam para o ciclo orgânico, eles vão voltar para o meio biótico, vão voltar para o meio abiótico. Então, esse ciclo, os componentes biogeoquímicos, eles fazem parte desse ciclo biogeoquímico. Eles fazem parte de um ciclo da matéria. E é isso que a gente vai abordar hoje. Nos ciclos principais, nós vamos abordar o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio e do oxigênio. Ah, tem outros, professor? Tem, por exemplo, o ciclo do enxofre. Mas a gente vai abordar aqui os mais cobrados, os mais focados agora no ensino médio, tá? Que é o ciclo da água, o ciclo do carbono, do nitrogênio e do oxigênio, beleza? Então, para começo de conversa, vamos falar da água. O ciclo da água ele é de suma importância para a vida na Terra, porque a água vai apresentar inúmeras características, como por exemplo a alta capacidade de absorver e reter calor. Essa alta capacidade da água de absorver e reter calor é que nos ajuda no nosso metabolismo, porque ajuda a distribuir bem o calor produzido no nosso corpo, mantendo nossa homeostase muito boa. É fundamental no metabolismo dos seres vivos também, porque a água ela vai dissolver, porque a água é o local onde você vai ter as reações químicas acontecendo dentro das suas células. Todas essas reações vão acontecer dentro da água, não só dentro, mas muitas das vezes com a participação da molécula de água. Durante as ligações peptídicas entre os aminoácidos, você tem a ligação com a molécula de água. Quando você tem a perda, a quebra, você tem a retirada da molécula de água. Então, a água é de suma importância no caso do nosso metabolismo, no caso do metabolismo de qualquer ser vivo. Outra característica importantíssima é a tensão superficial, o que faz com que a água possa se manter em pequenos poros. Ela é extremamente importante, ajuda, é claro, a manter a água no estado líquido, mantém a sua tensão, a sua estrutura. Tá? Outra coisa importante é a capacidade de solidificação da água e como ela ocorre. Ao contrário da maioria dos outros componentes, quando ela se solidifica, há um reagrupamento das moléculas de água e ao invés dela compactar, a água expande. O fato da água expandir diminui a densidade da molécula, fazendo com que se torne uma substância menos densa do que a água líquida e esse gelo flutue. E com isso você consegue propiciar a vida num lago congelado, porque a parte de cima vai estar congelada, mas a parte de baixo do lago não vai estar. E isso vai propiciar com que o próprio gelo lá em cima funcione como se fosse um isolante térmico, fazendo com que a temperatura dentro da água se mantenha habitável para os animais e a vida aquática, ao contrário que se o gelo afundasse quando congelasse, a vida aquática iria morrer, porque o lago todo como um todo iria acabar congelando em determinado momento, beleza? Então, aonde se localizam as maiores quantidades de água no nosso planeta e o tempo de residência nos reservatórios? Por exemplo, a gente tem os oceanos, aonde você tem 97,2% da água total do planeta, basicamente todo o nosso planeta Terra. Deveria ser chamado planeta água salgada, né? Mas planeta água
Porque 97% basicamente do quantitativo de água vai estar nos oceanos. E o seu tempo médio de residência ali é de milhares de anos. Mesmo que essa água evapore e volte a condensar em determinado momento, acaba retornando rapidamente para os oceanos. A gente vai falar disso ali na frente. As geleiras e as calotas polares, elas representam 2,15% aproximado. E o tempo nesse reservatório é de dezenas de milhares de anos. É claro que a gente não está levando em consideração o aquecimento global, que está fazendo com que esse tempo se reduza muito, muito, muito. Tá? A água subterrânea é de 0,31% e o seu tempo no reservatório varia de centenas a milhares de anos. E isso no meio natural, tá, gente? Porque hoje em dia as pessoas têm condomínios, principalmente têm extraído a água dos nossos reservatórios. Isso vai acabar prejudicando o reservatório, tá? Lagos, 0,009%, ou seja, é ínfimo, cara. E o seu tempo de reserva é de dezenas de anos. Porque se não houver reposição, ele vai secar rapidamente. Tá? A água da atmosfera, ela representa 0,001%. E o tempo de estimativa dela na atmosfera é de 9 dias, que é o tempo em que ela sobe, condensa, vira nuvem, volta a precipitar novamente. Então esse tempo dessa água na atmosfera. Agora você para pensar que a água da atmosfera é 0,001%, enquanto que a água dos rios e cursos d'água, córregos e etc. é 0,0001%. Tem mais água na atmosfera do nosso planeta do que em rios e lagos. O Brasil é um local extremamente abençoado, tá? Por quê? É um local onde nós temos uma quantidade de corpos de água muito grande. Nós temos que aprender a cuidar disso. Dentro em breve vai ser um bem mais precioso do que ouro, do que qualquer outra coisa, vai ser a bendita da água. Tá? Porque é de suma importância para a vida de qualquer ser vivo. Tá? E o tempo médio, né, da água no reservatório é de 2 semanas, que é o tempo que ele sai dali e vai desembocar em algum mar, em algum local. Tá? Ou vai desembocar numa lagoa, ou esse córrego vai acabar desembocando em algum mar. E assim ele vai se salgar, no caso de desembocar no oceano. Tá? Então o tempo é muito pequeno. Se você parar para pensar, o tempo é muito pequeno. Então nós temos que aprender a cuidar. Cuidar do nosso solo, cuidar da nossa mata, porque é o nosso solo e a nossa mata que garante a água. Isso vocês têm que ficar com isso na cabeça. Quando vocês aprenderam, né, estudaram sobre o ciclo da água no ensino fundamental, vocês observaram esse ciclo aí. Esse ciclo representa o que a gente chama de pequeno ciclo da água, apesar de parecer imenso, né? Você tem aqui a evaporação das águas, tanto do mar, quanto dos córregos, quanto dos rios. Essa evaporação, as nuvens condensam, levada pelo vento, aqui a condensação. Ao condensar, essas nuvens vão ficando mais carregadas e precipitam na forma de chuva, que pode chover de novo no próprio mar, ou ela pode chover sobre a terra. A água pode infiltrar também no solo e acabar voltando também. Tanto ela vai desembocar no mar por cima, quanto através do processo de infiltração no solo. Então, esse é o chamado pequeno ciclo da água. A água no estado líquido evapora, condensa, volta para a água no estado líquido. Isso é chamado de pequeno ciclo da água. Além do pequeno ciclo da água, nós temos o chamado grande ciclo da água. Mas qual é a diferença, professor, entre o pequeno ciclo e o grande ciclo? Bom, o pequeno ciclo da água ele vai levar em consideração basicamente os fatores abióticos, como a água evaporando do mar ou de um rio, virando nuvem, condensando na forma de chuva e voltando novamente. Isso também vale para a Terra. Mas o que é então esse grande ciclo? O grande ciclo da água ele envolve os organismos vivos. Ele vai envolver os seres bióticos, ele vai envolver nós, seres vivos. Mas como nós estamos envolvidos no ciclo da água? Sim, nós bebemos água, nós urinamos água, nós transpiramos água. Os animais também, as plantas também transpiram. E esse mecanismo de transpiração leva a água também para a atmosfera
vai levar água na atmosfera pela transpiração das plantas, dos animais, da urina, e isso vai virar nuvens, vai condensar e retorna na forma de chuva. Então nós também participamos. Então lembrem sempre, se você estiver falando só dos fatores abióticos, sem vida no ciclo da água, a gente está falando do pequeno ciclo. Se você estiver levando em consideração todos os fatores, incluindo os processos de transpiração, de respiração dos animais e plantas, isso você está envolvendo o chamado grande ciclo. Lembrando que aqui, quando a gente fala de pequeno ciclo, a condensação ela pode cair tanto na forma de chuva, tá, gente? Como também pode cair na forma de flocos de neve em locais, né, mais frios. Então, essa água ela pode cair tanto na forma de chuva quanto na forma de flocos de neve, nevasca, granizo, de alguma forma, mas tem que voltar. De alguma forma ela tem que voltar, ou congelada ou na forma líquida, ok? O ciclo do carbono. O ciclo do carbono é um ciclo também extremamente importante. Por quê? Porque o carbono, gente, ele é a base das construções de qualquer ser vivo. Todas as nossas moléculas são constituídas à base de carbonos. As nossas membranas celulares, o nosso material genético, todos os nossos tecidos, tudo em nós é constituído por carbono. Então ele é extremamente importante. E esse carbono, ele é também um estoque de energia. Você tem energia na forma dos açúcares, na forma de lipídio, proteína, e você tem a energia que a gente bate aí como se fosse energia convencional, não química, como essas três que a gente citou primeiro, mas o petróleo que você pode produzir, queimá-lo, né, o carvão, o gás natural, todos eles são componentes à base de carbono. Então todos eles produzem energia de alguma forma. E dentre os componentes de carbono, dentre os componentes, os N componentes de carbono que compõem o nosso planeta como um todo, existem dois que a gente vai destacar que são responsáveis pela regulação do nosso clima, que é o CO2 e o metano. O CO2 e o metano são dois gases responsáveis pelo efeito estufa. O que é o efeito estufa, professor? O efeito estufa é um fenômeno natural que acontece, que mantém a nossa atmosfera. Tá? Então, quando a gente fala de ciclo do carbono, o ciclo do carbono ele é extremamente envolvido com o ser vivo. Por quê? Porque o carbono ele faz parte dos nossos componentes. Então, quando você pega aqui, vamos começar com os produtores de carbono, qualquer ser vivo aqui, ó, o peixe que morre vai ser decomposto pelos animais, vai ser decomposto por bactérias e fungos, a planta que vai ser decomposta libera carbono, esses resíduos aqui, ó, vão liberar carbono, o animal vai liberar carbono, seja no processo de respiração, seja no processo de defecação ou na própria decomposição dos corpos. O carbono também vai sair a partir dos combustíveis fósseis, dos processos de respiração. E esse carbono, ele é fixado principalmente na forma de CO2. Então, esse CO2, ele vai ser absorvido pelas plantas, ó, uma planta aqui na Terra, uma planta aquática, faz fotossíntese e ele vai transformar essa fotossíntese em glicose. Essa glicose vai fazer parte do tecido vegetal que vai ser ou queimada ou ele vai entrar na cadeia alimentar, na forma de produto. Olha, consumidor, ó, o consumidor primário consumindo a planta, aqui decompondo, aqui a planta sendo consumida pelo consumidor primário e aí todo o carbono que estava preso no vegetal vai retornando para a cadeia alimentar. Tá? Então, uma coisa que vocês têm que ter em mente no caso do ciclo do carbono é focar que a planta é responsável pela fixação dos carbonos, principalmente o carbono na forma de CO2. Esse carbono na forma de CO2, ele retorna para o ciclo uma vez que a planta faz fotossíntese e transforma glicose. Essa glicose ela vai ser usada para a planta para produzir celulose ou na forma da própria glicose. E isso vai alimentar um animal, pode alimentar um peixe, pode nos alimentar e a gente acaba retornando também com esse CO2 a partir dos processos de respiração.
Outro ciclo extremamente importante é o chamado ciclo do nitrogênio. Ah, mas professor, o ciclo do nitrogênio, o gás nitrogênio é o gás mais abundante da nossa atmosfera, ele representa uma faixa de 78% desse gás. Por que a gente usa o nitrogênio? A gente não respira nitrogênio. A gente respira o nitrogênio, ele entra e sai sem promover nenhum problema na gente, ele não faz nenhuma reação especificamente. Só que esse nitrogênio ele participa de compostos orgânicos que são importantes para nós, como os aminoácidos, proteínas, também o nosso DNA, entre outros componentes. Então o nitrogênio é importante, todas as nossas proteínas corporais, além de carbono, tem nitrogênio. Então nós precisamos desse nitrogênio. E a gente não pega desse camarada aqui não, tá? A gente pega do nitrogênio que a gente retira dos animais, retira das plantas. Ah, mas como é que entra? Como é que funciona esse ciclo, professor? Da onde vem, então? Bom, a gente vai mostrar aqui agora, mas só para poder a gente conversar um pouquinho aqui do óxido nitroso, que é o N2O. O óxido nitroso ele é um gás que também participa do fenômeno do efeito estufa. Ah, professor, você vai falar de efeito estufa? Vou. Mais à frente a gente vai abordar o efeito estufa, tá? Mas como eu já falei, tanto o metano quanto o CO2 e agora o óxido nitroso, eles fazem parte desse efeito estufa, que é um fenômeno natural, que é ele que ajuda a manter a temperatura da Terra constante. O problema é o chamado agravamento do efeito estufa, mas isso a gente deixa para um próximo momento, onde a gente vai destacar só os problemas ambientais. Agora a gente está tentando falar só dos ciclos. Então, focando agora no ciclo do nitrogênio, que vai ser um pouco mais complexo do que o do CO2. No caso do nitrogênio, a gente tem o nitrogênio atmosférico, que, como eu falei, 78% do gás é o nitrogênio atmosférico. Esse nitrogênio atmosférico, ele precisa entrar no ciclo do nitrogênio. Quem é que faz isso? Bactérias do gênero Rhizóbio. Essas bactérias do gênero Rhizóbio, elas vivem principalmente em associação com leguminosas, com feijão, amendoim. Então elas fazem associação com essas plantas leguminosas e elas vão converter o nitrogênio do ar em amônia. Depois, essa amônia ela vai sofrer a ação das chamadas bactérias nitrossomonas. O que essas bactérias fazem? Não sei se vocês já esqueceram, mas lembrem da nossa primeira aula de ecologia, onde nós estávamos falando da energia transformada, dos processos. Esses organismos são organismos produtores também. Eles pegam o nitrogênio e convertem a amônia para obter energia e produz glicose, pega a amônia e vai converter em nitrito para obter energia. Então, se você observa, eles estão fazendo isso para obter energia, não porque eles são bonzinhos. E as nitrossomonas convertem a amônia em nitrito e esse processo de conversão da amônia em nitrito é chamado de nitrosação. Vou precisar lembrar disso, professor? Vai, infelizmente vai, porque é um processo que cai bastante. Então a amônia sendo convertida em nitrito é a nitrosação. Depois a gente tem um outro conjunto de bactérias, as chamadas Nitrobacter, que vão pegar o nitrito e vão convertê-lo em nitrato. Tanto o nitrito quanto o nitrato as plantas usam muito como adubo. Na verdade, isso aí funciona para elas produzirem seus próprios aminoácidos. Então as plantas absorvem nitrito e nitrato do solo, que são sais minerais para ela, e isso vai ser importante para ela conseguir construir suas proteínas. Nós consumimos essas proteínas, porque nós somos consumidores, então nós não conseguimos produzir, a gente consome boa parte dessas proteínas, uma vez que eles vão conseguir produzir os aminoácidos. Esse processo de transformar o nitrito em nitrato é a nitratação. Enquanto que a nitrosação é a transformação da amônia em nitrito, a nitratação é a conversão do nitrito em nitrato. Esse processo todo, que é converter a amônia em nitrato, a gente chama de nitrificação da amônia, ou nitrificação do solo, ou são bactérias nitrificadoras. Quem são as bactérias nitrificadoras? São as nitrossomonas e as nitrobacter.
São bactérias que ajudam na fixação desse nitrogênio. E isso vai ser importante fixar, isso é importante vocês lembrarem. E existem também no solo bactérias que fazem o contrário. A gente está entrando em decomposição, os processos de putrefação, à medida que nós vamos degradando os componentes, a gente libera, né, os animais, os organismos que estão morrendo, vão liberar nitrito, amônia, tudo isso no solo. E esse processo de conversão de nitrito, nitrato em nitrogênio atmosférico, quem faz isso são as pseudomonas, que são bactérias que estão no solo, e esse processo é chamado de desnitrificação do solo. Então, aqui uma imagem mais ilustrativa do nosso trabalho aqui, onde você vai ter o quê? Quem participa do quê? Como que isso vai acontecer? Então nós temos aqui, ó, o nitrogênio atmosférico, vamos começar com o nitrogênio atmosférico. Esse nitrogênio atmosférico ele vai entrar no solo por intermédio daqui, ó, bactérias fixadoras de nitrogênio. Olha aqui, ó, em associação com leguminosas, aqui é leguminosa. Então essas bactérias associadas com as leguminosas vão fixar o nitrogênio e eles fixam esse nitrogênio na forma de quê? De amônia. Além da amônia que vem aqui das bactérias fixadoras, os organismos, à medida que morrem, eles também liberam componentes à base de amônia e as bactérias liberam esses componentes à base de amônia também no solo. Essa amônia pode ser absorvida por algumas plantas, mas são poucas, a grande maioria vai precisar da conversão. Então a gente tem aqui, ó, a amônia sendo convertida pela ação das nitrossomonas em nitrito, o nitrito sendo convertido em nitrato pela ação da nitrobacter. Tá? Então todo esse processo é o processo de nitrificação. O nitrato vai ser absorvido pelas plantas ou decomposto pelas bactérias pseudomonas e ocorrendo o processo de desnitrificação. Ah, professor, vou ter que saber isso? Infelizmente, vai ter que saber. O ciclo do nitrogênio é algo que é importantíssimo você compreender. Por isso que o processo de adubação verde, uma coisa que é muito feita, principalmente na agricultura familiar, que são os processos de adubação verde. Como assim adubação verde? A adubação verde consiste numa rotação de cultura, ou seja, você tem um terreno e você vai rotacionar as culturas que você planta. E dentre as culturas plantadas tem que ter feijão. Porque o feijão é uma bactéria, é uma planta leguminosa que fixa, porque ele tem associação com as bactérias e ele acaba ajudando no processo todo esse aqui, olha, de fixação. Por quê? Porque essas bactérias que estão aqui, ó, as nitrobacter, o que elas fazem? Elas ajudam a fixar, a trazer esse nitrogênio para dentro do solo. E à medida que você fizer esse processo, você vai enriquecendo aquele solo com nitrogênio. Aí depois você planta um milho, por exemplo, que não é um tipo de planta que vai conseguir fazer essa fixação, mas ele vai ter uma produção muito boa, porque o solo já foi adubado pela planta anterior. Então é importante essa rotação de cultura e dentro dessa rotação de cultura a gente ter, é claro, uma leguminosa participando do processo, ok? Então, como eu já tinha falado, né, a rotação de cultura que as bactérias do gênero Rhizobium, olha como é que ficam nas raízes das leguminosas. Então a ideia é sempre alternar, fazer rodízio de cultura entre leguminosas e cereais, porque os cereais precisam de uma grande quantidade de nitrito e nitrato do solo, e as leguminosas fixam uma grande quantidade de nitrito e nitrato no solo. Então você consegue casar esses dois tipos de cultivo e você consegue uma adubação chamada de adubação verde. Você tem uma própria planta que vai ajudar no cultivo de uma outra posteriormente. Então você vê que você rotacionando esse tipo de cultura, alternando esse tipo de cultura, você vai ter uma produção muito satisfatória. E por último, a gente vai falando aqui do ciclo do oxigênio. O oxigênio, cara, é extremamente importante. A gente sabe que ele é indispensável para a nossa respiração aeróbica. É o componente mais abundante, segundo componente mais abundante da nossa atmosfera, perdendo apenas para o nitrogênio. Tá? Ele está mais ou menos uma porção de 20 a 21% da nossa atmosfera é composta por oxigênio.
Ele participa das nossas atividades biológicas, né? Porque ele vai ajudar na queima da glicose, por isso ele participa da nossa respiração, além de ser um componente fundamental para a combustão, por isso os carros vão consumir o oxigênio do ar para poder explodir dentro do motor e propiciar, é claro, a rotação e o carro poder andar. O oxigênio ele é fundamental para a formação do ozônio, da camada de ozônio que nos protege contra a radiação. E além disso, o oxigênio ele está presente no solo, principalmente na forma de óxidos metálicos. Então a gente também tem uma quantidade de oxigênio muito grande retida no nosso solo, retida principalmente com óxido de ferro, com ferrugem, né? Com mineral que é importantíssimo, né, para a nossa sociedade atual, que é o ferro que vai ser usado para a produção do aço, etc. Então aqui nós temos o ciclo do oxigênio, eu vou me colocar aqui um pouquinho de lado. Então vamos começar aqui do ciclo de oxigênio partindo do processo de fotossíntese. O processo de fotossíntese, ele vai envolver aqui o CO2, vou botar aqui o CO2, foi colocado aqui para que vocês compreendam que a demanda do CO2, ela acaba por liberar o oxigênio. Esse oxigênio atmosférico vai ser produzido tanto pelos vegetais quanto pelas algas, isso vocês também têm que ter essa ideia. Aliás, as algas são o nosso principal repositor de oxigênio, muito mais do que as plantas, tá? Muito mais do que as plantas. Esse oxigênio ele vai ser consumido por plantas, por animais, no processo de respiração. Então esse oxigênio ele entra a partir do processo de respiração. Uma outra coisa que vocês vão ter que entender, que a água também está envolvida nesse processo. Ah, mas professor, como que a água está envolvida nisso? No processo de fotossíntese, quando a planta pega a água, ela usa a luz do sol para quebrar a molécula de água e liberar o hidrogênio. Ela vai usar esse hidrogênio para produzir glicose junto com o carbono do CO2. E o oxigênio da água? O oxigênio da água é o que vai ser jogado na atmosfera na forma de oxigênio gasoso. Então a água, ela vai participar do ciclo, uma vez que ela vai ser o principal fornecedor de oxigênio para a nossa atmosfera. Então a água é quebrada, libera o oxigênio é liberado na atmosfera, nós consumimos esse oxigênio, liberamos o CO2, esse CO2 retorna para a planta, onde ele vai virar glicose, a planta puxa a água, quebra de novo o hidrogênio, pega o hidrogênio, liga no CO2, produziu glicose, o oxigênio liberou, volta para a atmosfera. Então eu quero que vocês entendam que quando a gente fala de ciclo do oxigênio, o ciclo do oxigênio ele está intimamente relacionado com o ciclo da água e intimamente relacionado também com o ciclo do CO2. Uma vez que vai ser a planta, né, os vegetais de modo geral e também as bactérias, cianobactérias, que vão fazer o mecanismo de fotossíntese e nesse mecanismo de fotossíntese é que vai liberar novamente o oxigênio para a atmosfera, quebrado da molécula de água para a produção da glicose com o auxílio aqui do nosso CO2. Então isso, gente, tem que estar muito claro, tá? Isso tem que estar muito claro para vocês. O oxigênio da atmosfera, ele vai vir da água que a planta absorveu. Ela pega esse H2O, quebra aqui, usa o hidrogênio para juntar com o CO2 e produzir glicose, e esse oxigênio aqui, olha, da água é ele que volta para a atmosfera. Isso tem que estar na cabeça de vocês, isso tem que ser compreendido quando vocês estiverem tratando do ciclo do oxigênio, tá bom? Beleza? Bom, com relação a ciclo biogeoquímicos, eu queria abordar somente esses com vocês hoje. Espero que tenha sido compreendido cada um dos ciclos. É importante vocês estarem lembrando, focar, o ciclo mais complicadinho que vocês vão ter é o ciclo do nitrogênio. O restante dos ciclos são ciclos mais tranquilos. Eu sei que o ciclo do nitrogênio é o que vai pegar um pouquinho mais.
O restante são ciclos que a gente já tira de letra, que vocês provavelmente já viram ou trabalharam no ensino fundamental também, então ficam mais fáceis de serem compreendidos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, peço aí se inscrevam no canal, deixem o seu like no vídeo, compartilhem a informação, tá? E uma boa prova, um bom estudo para vocês e eu vejo vocês no nosso próximo encontro. Valeu!